A paz do Senhor, meus irmãos. Graças a Deus, mais uma vez, por essa oportunidade maravilhosa que Ele nos concede com vida, com paz e também na Sua presença. É com grande alegria que nos encontramos, nos reunindo, com o propósito de adorar e cultuar a esse Deus maravilhoso, mas, sobretudo, ouvir a Sua voz, que através da Sua palavra Ele possa estar nos direcionando pelo poder do Espírito Santo e nos guiando no caminho de retidão e de justiça, e que nós desfrutemos da paz e das bênçãos do Senhor. Estudaremos hoje o livro de 2 Crônicas, especificamente o capítulo 14, o qual passaremos a lermos em seguida. Então acompanhe-nos na leitura da palavra de Deus, que declara: Abias descansou com seus pais e o sepultaram na cidade de Davi. Em seu lugar reinou seu filho Asa, em cujos dias a terra esteve em paz 10 anos. Asa fez o que era bom e reto perante o Senhor seu Deus, porque aboliu os altares dos deuses estranhos e o culto nos altos, quebrou as colunas e cortou os postes ídolos. Ordenou a Judá que buscasse ao Senhor, Deus de seus pais, e que observasse a lei e o mandamento. Também aboliu de todas as cidades de Judá o culto nos altos e os altares do incenso, e houve paz no reinado de Asa. Edificou cidades fortificadas em Judá, pois havia paz na terra, e não houve guerra contra ele naqueles anos, porquanto o Senhor lhe dera repouso. Disse, pois, Judá: edifiquemos estas cidades, cerquemo-las de muros e torres, portas e ferrolhos, enquanto a terra ainda está em paz diante de nós, pois temos buscado ao Senhor nosso Deus, temo-lo buscado, e ele nos deu repouso de todos os lados. Edificaram e prosperaram. Tinha Asa no seu exército 300.000 de Judá, que traziam pavês e lança, e 280.000 de Benjamim, que traziam escudo e atiravam com arco, todos homens valentes. Zerá, o etíope, saiu contra eles, com exército de 1 milhão de homens e 300 carros, e chegou até Maressa. Então Asa saiu contra ele, e ordenaram a batalha no vale de Zefatá, perto de Maressa. Clamou Asa ao Senhor, seu Deus, e disse: Senhor, além de ti, não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome vivemos contra esta multidão. Senhor, tu é o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. O Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e eles fugiram. Asa e o povo que estava com ele os perseguiram até Gerar, e caíram os etíopes sem restar nenhum sequer, porque foram destroçados diante do Senhor e diante do seu exército. E levaram dali
muito grande despojo. Feriram todas as cidades ao redor de Gerar, porque o terror do Senhor as havia invadido. E saquearam todas as cidades, porque havia nelas muita presa. Também feriram as tendas dos donos do gado. Levaram ovelhas em abundância e camelos e voltaram para Jerusalém. Mas hoje, amados e queridos irmãos, Igreja do Senhor, nós estaremos nos atentando especificamente para os versículos de número 10 a 12. Observando o contexto do livro de Crônicas, nós já aprendemos que é um livro escrito depois do exílio e no momento em que o povo agora retorna e vê toda a terra arrasada e de repente lhes é narrada a história dos reis e traça um paralelo do ocorrido de maneira até sucinta e ao mesmo tempo profunda, de um período de 450 anos dos mais diversos reis que faziam parte da história do povo de Deus. E o propósito seria, então, que eles observassem, aprendessem que a fidelidade anda junto com a vitória, a prosperidade, ao passo que a desobediência acarreta a ruína e a destruição. E agora esse povo que havia recentemente retornado para a sua terra, percebe então que aquele grande exército poderoso que eles possuíam não foi o suficiente para evitar que os alertas que Deus enviou e proclamou constantemente através dos seus servos, dos seus profetas, e que foram ignorados pelo povo, acarretou tamanha destruição. Mas enfim, agora, depois de decorrido o cativeiro, eles retornam à terra e o livro de Crônicas aponta para eles uma verdade que também serve para mim e para você, que nos diz: viu o que eles fizeram no passado? Se afastaram de Deus, desobedeceram às ordens do Senhor, preferiram praticar as suas próprias vontades e não se atentaram para aquilo que Deus lhes avisava e lhes dizia constantemente. Mas agora isso também nos mostra que era momento deles aprenderem que não deveriam mais fazer o que era mal e tortuoso diante do Senhor. Nunca mais praticando a injustiça social, a imoralidade, a desobediência, a idolatria e também estarem atentos às mensagens e alertas da parte de Deus. Mas o texto que acabamos de ler e o qual nós estamos frisando, que se encontra em 2 Crônicas, capítulo 14, versículo 10 a 12, nos narra que Asa foi extremamente abençoado por Deus e por 3 vezes no capítulo 14 isto é enfatizado. É dito que a terra esteve em paz, que não houve guerra e que a compreensão e explicação teológica e espiritual para isso é que houve a bondade de Deus em decorrência da obediência e fidelidade deste rei. Então, meus irmãos, que nós possamos também aprendermos essas lições
e percebermos que Deus, Ele se agrada de nós quando assim procedemos. Asa e o povo buscaram o Senhor e em paz puderam desfrutar das grandes promessas do próprio Deus referente a eles. Então, mais adiante, nós vamos perceber que, embora tudo isso estivesse favorável ao povo de Deus e de acordo com a vontade do Senhor, algo terrível estava para ocorrer. Ou seja, neste mundo nós teremos tribulações, aflições, e com Asa não foi diferente. Mesmo desfrutando e gozando de um período de paz, o inimigo das nossas almas, ele não está contente e furiosamente ele escolhe agora um homem chamado Zera, o etíope, da parte ali do continente africano, que saiu com um grande exército para tentar destruir e acabar com Asa, seu povo e, consequentemente, o seu reinado. E nós, ao observarmos a proporção dos soldados que esse inimigo do povo de Deus, chamado Zera, o etíope, possuía, era muito superior ao exército de Asa. Diz a palavra do Senhor que, já no versículo 9, que Zera, o etíope, saiu contra eles com um exército de 1 milhão de homens e 300 carros, e chegou até Maressa. Então, Asa saiu contra ele e ordenaram a batalha no vale de Zefatá, perto de Maressa. Mas observemos também a proporção do número de soldados. No versículo 8, no mesmo capítulo, nos narra que tinha Asa no seu exército 300 mil de Judá, que traziam pavês e lança, e 280 mil de Benjamim, que traziam escudo e atiravam com arco. No entanto, relata que todos eram homens valentes. Então, nós observamos aqui que há uma diferença de aproximadamente 420 mil soldados, ou seja, quase o dobro o inimigo possuía em relação ao povo de Deus, aos soldados que pertenciam a Asa. Mas agora o texto também nos mostra que Asa, que é uma pessoa temente a Deus, ele faz algo que nós devemos fazer sempre antes de qualquer batalha. E, aliás, sempre em nossas vidas, que é principalmente a oração, não é? Antes das batalhas, nós devemos orarmos. No versículo 11, relata que clamou Asa ao Senhor, ou seja, Asa orou a Deus. Vamos rever novamente o que nos relata o versículo 11. Clamou Asa ao Senhor seu Deus e disse: Senhor, além de ti, não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome vivemos contra esta multidão. Então eles vieram contra essa multidão no nome do Senhor. E prosseguiu: Senhor,
Tu és o nosso Deus. Não prevaleça contra ti o homem. Não é? Então, Asa orou antes da batalha, nos ensinando que antes das batalhas, meus irmãos, nós também deveremos orarmos. E Asa entendeu que Deus é o responsável pela vitória. Então, nesta oportunidade, meu irmão e minha irmã, que nós venhamos a percebermos essa lição que a própria palavra de Deus nos ensina e que muitas vezes passa desapercebido para muitos de nós. Achamos que as conquistas, aquilo que almejamos, aquilo que alcançamos, foi pela nossa força, foi pelo nosso intelecto, pelo nosso entendimento, pela nossa compreensão, não é? Foi porque muitas vezes achamos-nos capazes o suficiente de resolvermos, de sanarmos e criarmos estratégias que nos conduzem a conquistas, a vitórias. Mas Asa, mais uma vez, é bom que frisemos, ele entendeu que Deus é o responsável pela vitória. Então, não se esqueça, meu irmão e minha irmã, que Deus é o responsável pela vitória. E não importa se o adversário é superior, quando nós confiamos ou depositamos a nossa esperança e confiança no Senhor, Ele se encarregará de nos defender e pelejar em nosso favor. Aleluia, graças a Deus. Mas prossigamos. E assim, meus irmãos, nós tiramos grandes lições e chegamos à conclusão que a vitória é do Senhor, principalmente quando nós somos confrontados por sermos obedientes e zelosos com aquilo que Deus determinou para nós. E fica então para reflexão e entendimento de todos nós o versículo número 11, que nos fala: clamou ou orou Asa ao Senhor seu Deus e disse: Senhor, além de ti, não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ajuda-nos, pois, Senhor, nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. Aleluia, graças a Deus. Então, meu irmão, fiquemos com esta palavra e confiemos naquilo que o Senhor já disse para mim e para você nesta ocasião. Que nós possamos confiarmos em Deus, orando a Ele antes das batalhas e sabendo que a vitória só Ele pode nos proporcionar. Grandes vitórias Deus tem reservadas, né, a todos nós. Então fique aí na graça e na paz do Eterno. E que Deus abençoe a você, meu irmão e minha irmã. E continuemos confiando nesse Deus maravilhoso. Em nome de Jesus, que vive e reina. Amém. E graças a Deus.